Bom, boa noite, né? Para quem está presente. A aula vai ser gravada e postada para quem não está conseguindo acessar. Vamos falar de transição nutricional. Primeiro, todo mundo conseguiu assistir o filme Muito Além do Peso, o documentário? Sim, consegui. Conseguiram? Sim, consegui. Gostaram? Legal, Sim. bacana. Infelizmente, é a nossa realidade hoje, né? Que com a transição nutricional também as pessoas continuam desnutridas em termos nutricionais. Se você pegar um exame bioquímico para analisar vitaminas, né, vai estar desnutrido. Porém, estão todos acima do peso, estão obesos, desnutridos. Porque o maior consumo é de alimentos ricos em açúcar, refrigerantes, doces, sorvetes, salgadinhos, biscoito recheado, muito macarrão, muito carboidrato no geral e pouquíssimo alimento in natura, fruta, verdura. Aí até tem no documentário, né, mostrando as frutas para as crianças não reconhecem fruta e verdura, não sabem. A única verdura que passa na cabeça deles é o quê? Batata, batatinha, a grande maioria. E no consultório a gente vê isso, que você pergunta para adultos mesmo. Você e salada? O que você almoça? Arroz, feijão, carne, farinha, macarrão e salada. Não, como salada todo dia. Mas o que você come de salada todo dia? Batatinha. Acha que batatinha é salada. Acha que tá bom. E geralmente mistura o arroz com o macarrão, com a farinha, com a batata. Então, infelizmente, a gente passou de país com desnutrição aguda, de desnutrição de morte mesmo, por falta de comida, para adultos e agora crianças obesas, que estão comendo muito carboidrato, muita gordura, muito alimento ultraprocessado, mas que não estão ingerindo frutas, verduras, fibras. E isso está levando a quê? A uma obesidade com pessoas desnutridas, desnutridas no caso de nutrientes, né? E aquele documentário relatou muito bem isso. Então vamos lá. Transição nutricional. A transição nutricional no Brasil começou, né? Essa transformação, essa transição aí no padrão nutricional das populações que a gente começou a observar há mais ou menos uns 50 anos atrás, que foi mais ou menos que tem relação profunda aí e que ocorreu mais ou menos há 50 anos atrás, porque as mulheres, né, começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a trabalhar fora de casa. Com isso, as mulheres não conseguiam mais fazer almoço, jantar, com muitas verduras, muitas frutas, igual era antes delas irem para o mercado de trabalho, quando elas eram somente donas de casa, né? Aí o que aconteceu há mais ou menos aí anos 60? Anos 60 mais ou menos, anos 50, 60, as mulheres começaram a trabalhar fora, aí começaram a fazer menor quantidade ou menos variedade de alimentos frescos, né, alimentos in naturas, optando por alimentos mais fáceis, mais rápidos. E com isso a indústria viu esse nicho aí de produção de alimentos prontos, fáceis, né, semi-prontos, só aquecer, e com isso, pela facilidade, pelo valor ser bem abaixo do que você fazer um alimento, né? Ali in natura, perder tempo, mais de uma hora para você fazer. Você tem ali um miojo em 3 minutos, você tem uma lasanha congelada que é só colocar no micro-ondas. Então, pela questão da mulher ter trabalhado o dia todo fora de casa, chegar em casa, ainda ter que preparar o jantar, ela começa a optar pela compra dos alimentos industrializados. E aí, durante o almoço, geralmente ela deixa pronta a janta para o almoço, que também vai ter bastantes itens industrializados. Lanche das crianças, não tem tempo de montar a lancheira das crianças. Vai o quê? Vai suco de caixinha, todinho na caixinha, bolo pronto, salgadinhos, né? Chips, biscoito recheado, porque é praticidade. Tá tudo pronto, é só colocar na lancheira. Não tem mais aquele cuidado de preparar, colocar uma frutinha cortadinha na vasilhinha, fazer um bolo caseiro, fazer um suco natural, né? Com a correria do dia a dia, quase todas as mulheres hoje é jornada dupla, jornada tripla, né? Que trabalha fora de casa, ainda tem que cuidar de filho, tem que preparar comida, tem que arrumar a casa, tem que lavar roupa. Então a praticidade veio por conta da falta de tempo. E com isso, né,
contribuiu bastante para essa transição nutricional no mundo e agora a gente vai falar no Brasil. Então, o que é transição nutricional? É um processo de modificações sequenciais do perfil nutricional, condicionado pelas possibilidades de escolha e seleção de alimentos que determinam o padrão alimentar de grupos populacionais. Assim descreveu Pinheiro em 2004. Então, a transição nutricional é influenciada e determinada tanto pelas mudanças demográficas como pelas epidemiológicas, e o atraso econômico e social versus aí os valores da civilização ocidental, porque a civilização ocidental trouxe essa questão de que a mulher vai trabalhar, né? A mulher tem jornada dupla, mesmo a mulher trabalhando fora de casa, ela tem que preparar o almoço, o jantar, e aí, como pelo menos no Brasil, em relação à Europa, demorou, né? Veio tardiamente esse desenvolvimento aí econômico, social, que ainda não temos, né? 100%, tantas regiões do Brasil não tem nem esgoto, nem água encanada, mas assim, pelo menos nos grandes centros, no Sudeste, no Sul, essa civilização chegou, levou a mulher para o mercado de trabalho, o que levou a essa transição nutricional, né? Teve essa influência direta aí da mulher não fazer mais comida fresca, aproveitar principalmente essa facilidade do mercado hoje de comprar tudo semi-pronto ou pronto, ou ligar e pedir um delivery de pizza, de hambúrguer, do que seja, e com isso houve essa transformação. Que transformação que a gente viu? A gente viu a transformação da pessoa, né, do peso normal, sadio, eutrófico para obeso, e viu também o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, câncer, obesidade, né, dislipidemias, doenças cardiovasculares, tudo relacionada a essa vida moderna aí de alimentação não tão boa, né? Abordando aí, inserindo tudo que tem de fresco, de fibras, de todas as vitaminas necessárias do nosso dia, em substituição aí por um hambúrguer, uma pizza, uma coxinha, um cachorro-quente, um miojo, o biscoito recheado, o suco de caixinha, o suco de latinha, o achocolatado de caixinha. Então, tudo isso vai aumentando aí cada vez mais a obesidade, as doenças crônicas, que vão também modificando até mesmo a política pública de saúde, né? Que está tentando combater hoje, através de orientação, de trabalhos em grupos, né, nos postos de saúde aí nas comunidades, tentando reverter agora essa questão da obesidade e dos problemas que vem surgindo com ela. Então, transição nutricional tem a ver com o papel do gênero da mulher, né? Papel do gênero mulher aí no caso no processo. Por quê? As modificações dos espaços físicos para o compartilhamento das refeições também. Muitas vezes as empresas, gente, não fornecem um local para o funcionário fazer só uma hora de almoço. Algumas empresas não têm nenhum local, uma mesa, uma copa, um micro-ondas ou uma geladeira. Então as pessoas não conseguem levar de casa uma marmita que seria saudável, seria uma marmita feita em casa, né? Sem gordura, sem temperos prontos, caldo guinó, sazon, uma salada. Então não tem essa opção porque não tem nem a geladeira para guardar, que vai estragar essa comida que vai ficar fora da geladeira, e depois não tem o espaço nem para aquecer essa comida. Então, muitos locais, principalmente grandes centros, as pessoas não têm essa opção de levar a comida de casa. É muito caro comer todo dia num restaurante, então muitos acabam optando pelo lanche rápido na rua, que é mais barato. Salgado com um suco de pozinho ali a R$ 2, R$ 3, né? Um cachorro-quente com suco, um refrigerante a R$ 2, R$ 3. Então, eles optam por ser mais barato, porque eles têm que comer na rua todo dia, e com isso vai aumentando os problemas de saúde. Também houve as mudanças, né, nas relações familiares e pessoais, com a diminuição da frequência de compartilhamento das refeições em família. Hoje em dia, a coisa mais rara que tem é a família inteira conseguir fazer a refeição no mesmo horário. É todo mundo sentar à mesa, né? Conversar, dialogar, mastigar bem essa comida, demorar aí mais ou menos 40 minutos para fazer uma refeição.
Hoje é cada um comendo em frente à televisão, em frente ao computador, mexendo no celular, não presta mais atenção no que está comendo, né? Aí come muito além do necessário porque não está prestando atenção na comida, está prestando atenção em outras coisas. Então, tudo isso também afeta, porque a pessoa deixa de mastigar a comida como deveria, ela come um pacote de biscoito, uma bacia de pipoca que ela nem vê que ela está comendo, porque ela está prestando atenção no celular, ou na televisão, ou no computador. Então, tudo isso também vai interferir diretamente nessa transição nutricional. E a perda da identidade cultural, das preparações e receitas, com a chegada do evento social, da urbanização, globalização. E com isso, o crescente consumo de alimentos industrializados, pré-preparados, culturas, né, de outros países. Por exemplo, o que a gente absorveu de outros países, que até então não é uma comida típica nossa, e que hoje já faz parte de todos os lares. Cita um exemplo aí que todo mundo gosta, que todo mundo quer, que se pudesse comia todo dia. Comida japonesa, tipo nesse estilo. Pizza. Pizza, fast food em geral, né? Hambúrguer, McDonald's, Bob's, batata frita. Tudo isso não fazia parte da nossa cultura alimentar, né? Veio de fora. Veio de fora, é prático, é gostoso, todo mundo gosta, principalmente as crianças. É prático quando você não tem nada em casa ou quando está muito tarde, você está com preguiça de ir para o fogão. E aí também virou, né, comemorações. Ah, vamos comemorar o aniversário de alguém, sempre comer pizza. Vamos comemorar que alguém passou numa prova, num concurso, noivou, casou. Vai comer alguma coisa, relacionado sempre a essas comidas muito calóricas, né? Não, ainda tem, claro, as festas em casa, mas deixou de ser aquele almoço em família, né? Deixou de ser receber os amigos em família para comer ali o bolinho feito na hora, alguma coisa feita em casa. Mesmo quando você recebe na sua casa, você vai comprar geralmente industrializado, que é mais rápido, né? Você vai ali e compra aqueles salgados congelados da Giovana miniatura, você vai encomenda um bolo de alguém, porque ninguém mais quer ter trabalho. Mesmo em evento social que você faça na sua casa, você acaba comprando produtos industrializados para receber. Raramente a pessoa vai realmente para o fogão, preparar aquela comida caseira. Então, tudo isso está levando ao aumento de peso, ao surgimento dessas doenças crônicas aí não transmissíveis. Certo? Perguntas? Então, as etapas, né, da transição começaram. Primeiro, desapareceu aquela desnutrição edematósa, o kwashiorkor e o marasmo nutricional, né? Que não sei se vocês viram, com certeza vocês viram em avaliação nutricional, a anamnese da avaliação nutricional, como que a gente identifica uma criança que está com kwashiorkor, que está com marasmo, lembram disso? Que a gente tem que olhar o cabelo, a tonalidade do cabelo, se está aloirado, aquele aloirado é porque está faltando vitamina, se a criança está edemaciada, às vezes ela está com excesso de peso porque é edema, ela está muito inchada. Então, tudo isso são sinais e sintomas que a gente tem que avaliar durante a anamnese, que determinam se a criança está desnutrida pelo kwashiorkor, que ela fica edemaciada, ou se é o marasmo. Lembram disso, gente? Avaliação nutricional? Lembram? Alô? Sim, a gente lembra. A gente teve com Laís. Tem que lembrar porque vocês vão usar muito agora no estágio principalmente de social. Porque, infelizmente, Teixeira ainda tem muita criança passando fome. Aí, com isso, veio, né? As crianças deixaram essa desnutrição na grande maioria das cidades brasileiras, com exceção aí Norte e Nordeste, que ainda tem muita cidade com crianças morrendo de fome. E apareceu o quê? Obesidade e sobrepeso, que foi o filme que a gente viu, né? Que é uma família de classe baixa, pouca condição, mas mesmo assim a família está toda obesa e a criança quer comer muita besteira, quer comer, faz pirraça, né? Rola no chão, querendo salgadinho, querendo refrigerante, querendo biscoito recheado. Então virou de desnutrição, morte por falta de comida, agora se tornando sobrepeso e obesidade, que pode também levar à morte, né? Por conta da obesidade, de doenças cardíacas, crianças muito obesas não conseguem fazer atividade física, aí vai surgindo outros problemas de saúde sério, né? Que
pode levar a óbito também. E um custo altíssimo, principalmente para o SUS, né? Porque vai ter que começar a tratar essas doenças crônicas aí desde criança, que antigamente eram doenças crônicas de idosos acima de 60 anos. A gente só via diabético, hipertenso, pessoas infartando com 60, 70 anos. Você não via isso em crianças. Hoje, crianças de 4, 5 anos já estão com exame bioquímico alterado, com colesterol alto, algumas até com a pressão alterada, por conta dessa alimentação ruim, né, com muito ultraprocessado. Aí que eu acabei de falar, ó, poucos casos de desnutrição edematosa existem ainda no Maranhão, por exemplo, né, Norte e Nordeste, que apesar de ter reduzido bastante esse número, ainda não há uma região que esteja totalmente livre da destruição em crianças menores de 5 anos, principalmente no Norte e no Nordeste, né? E nas áreas rurais, os números também são acentuados, mesmo no Centro-Sul, porque a gente pensa assim, a gente tem aquela ilusão, né, que o sul do país é como se fosse outro país, nem pertence ao Brasil, que o Sul é desenvolvido, que no Sul o pessoal, todo mundo estuda, todo mundo ganha bem. A gente tem essa visão, a gente tem essa ilusão de que o Sul é o melhor. Só que, porém, a gente vê muitas vezes programas de ajuda humanitária, a gente vê na televisão, tem uma parte da população do Sul que é carente, tem uma parte da população do Sul que morre de fome. Ainda existe desnutrição que estão matando, principalmente no Sul. Então, mesmo nessa área aí, Centro-Sul, Sul, Sudeste, que é desenvolvido, que são os grandes centros, tem cidades ao redor desses grandes centros que não, né, que não fazem parte da área metropolitana, que ainda a gente vê pessoas, né, morrendo de fome, ainda tem. Mas reduziu bastante. Antigamente era muito maior esse número. Hoje a gente vê um número grande, mais mesmo no Norte e no Nordeste. Então, a população adulta maior que 18 anos, né? Que tinha desnutrição até então, praticamente acabou. A gente não vê mais população adulta desnutrida. A gente pode ver crianças desnutridas, mas a população adulta deixou de ser desnutrida para se transformar em obeso, né? Aí, com exceção do Nordeste rural, desde a década de 80 já não existe adulto desnutrido, né? A partir dos 18 anos, o problema agora é sobrepeso e obesidade. E essa frequência é mais elevada nas camadas de renda mais baixas, né? São as pessoas aí que sobrevivem de doação, de Bolsa Família, de cesta básica. Vocês já pararam para pensar, gente? O que é que vem numa cesta básica? Pensa, é uma família que não tem dinheiro nenhum, que sobrevive da cesta básica. O que é que vem na cesta básica, basicamente? Arroz, feijão, farinha, macarrão, óleo, né? Às vezes vem sardinha na lata, às vezes vem uma linguiça, às vezes vem um charque. Na cesta básica, que é o que muitas pessoas estão vivas graças à doação de cesta básica, não vem verdura, fruta, carne fresca. Não vem. Vem embutido, que é o mais barato ali na salsicha, linguiça, né? E vem basicamente carboidrato. Tá ruim? Não, ruim não tá, porque a pessoa não tem nada para comer. Qualquer coisa que ela receber ali para comer, pelo menos ela vai conseguir alimentar os seus filhos. Porém, um dos fatores que está levando da desnutrição para a obesidade é isso, né? As pessoas estão recebendo comida ou o pouco de dinheiro que elas recebem ali de alguma bolsa ou do próprio trabalho, elas vão preferir comprar o que é mais barato. O que é mais barato geralmente é o miojo, é a salsicha, né? É aqueles hambúrgueres industrializados, aquelas partes mais baratas de carcaça de frango, coisa que tem muita gordura geralmente. Então, infelizmente, ainda é a realidade de muitos, né? Principalmente da parte mais pobre da população, que é quase 50% da população. Então, por isso que essa transição nutricional aí deixou de morrer por fome, mas vai acabar morrendo por doenças crônicas. Ok? Pergunta, gente? Aí aqui nós temos uns gráficos. Perguntas? Não. Aqui nós temos uns gráficos, né? Comparados aí, ó, de 40 anos atrás, né? 45 anos atrás, 1975. Em 1975, tá aí o azulzinho, a população, né, porcentagem de adultos
com o IMC menor que 18, ou seja, desnutridos, né? A gente tinha mais ou menos 9% da população brasileira em 75 ainda era desnutrida, sendo 13%, 13,8% de homens desnutridos em 1975, que aí 2003, que já tem 17 anos, caiu bastante, ou mais da metade. Então, praticamente, a gente não tem desnutrição, né? A gente deixou de ser desnutrido para virar obeso. Aí aqui compara algumas regiões, né? A gente vê aí Sudeste, que o Sudeste geralmente tem menos carência, né? Cidades são mais urbanizadas, tem mais emprego, mais indústrias. Principalmente as mulheres, ó. As mulheres eram mais desnutridas e depois elas foram ganhando pezinho. Por quê? Porque a mulher tem maior quantidade de gordura corporal, né? Todo aquele processo que a gente já conhece. Então, uma casa, tanto o homem quanto a mulher que eram desnutridos e começam a comer muito carboidrato, consequentemente, a mulher vai ganhar mais peso que o homem. O homem só vai deixar de ser desnutrido, mas a mulher já passa para a obesa rapidinho. Também pela questão corporal. Aí uma evolução ó, de 1975, 1989 e 2003. Roxinho é o mais recente. Ó. Olha a quantidade de pessoas acima, com IMC acima, né, de 25, ou seja, já de sobrepeso. Aumentou muito. E a tendência, infelizmente, é essa, mundial. Transição nutricional. Outros problemas carenciais, né? Comportamento epidêmico de anemia ferropriva, não importando a classe social, sendo o principal problema carencial do país. Acomete principalmente gestantes, mulheres em idade fértil e crianças, e deve incentivar o aleitamento materno, que por um tempo, gente, o aleitamento materno não era incentivado. Começou essas campanhas de famosas amamentando, né? Divulgando que faz bem para a criança, que é bom para o desenvolvimento intelectual e tal, tem pouco tempo. Nessa fase aí, anos 70, anos 80, as mulheres não eram incentivadas a amamentar igual estão sendo agora. Foi o boom do quê? Das propagandas, né? Das indústrias, aqueles tanto tipo de leite ninho, a Nestlé fazendo propaganda, leite Nan. Então, a maioria das mulheres achavam que o chique era da fórmula. Né? Que não vou dar peito, não, vou dar fórmula, chique da fórmula, passa na televisão toda hora. E aí começou uma campanha maciça do governo, usando muitas mulheres famosas, incentivando o aleitamento materno, que é por isso que hoje a gente conseguiu voltar aí, né? Essa questão de que é tão importante bater na tecla por causa das campanhas que o governo faz. Então, gente, esse comportamento aqui endêmico de anemia ferropriva, independente da classe social que acometeu o nosso país, qual foi a solução que o governo brasileiro né, resolveu fazer aí para acabar com a anemia ferropriva? Colocar o ferro nas farinhas? Por que nas farinhas? Porque as famílias consumiam mais, né? Porque igual eu falei, cesta básica mesmo, vem basicamente carboidrato, né? Por mais que aquela família não tenha condições, a primeira coisa que ela vai comprar ali é o pão, né? É um biscoito, algum derivado da farinha de trigo. Então, por isso, o governo teve essa ideia, né, de beneficiar a farinha de trigo com ferro. Ok? E o iodo? A deficiência do iodo. Qual foi a outra medida do governo para evitar aí a deficiência de iodo que poderia causar o bócio? Colocar no sal. No sal, porque o sal, o iodo, a quantidade de iodo por seu mineral é microgramas. A gente não precisa consumir muito, né? Então, colocou no sal, por quê? O pouquinho de sal que a gente consome durante o dia, a gente já conseguiria atingir aí a meta diária do iodo. E a deficiência de vitamina A, né, que afeta a visão, levando a quadros de cegueira irreversível, xeroftalmia, além de comprometer a imunidade da criança. Aí o que fez, principalmente com as crianças? Existem vários programas do governo, inclusive da vitamina A,
que a nutricionista contratada do governo do estado, ela é responsável por esse trabalho aí de vitamina A. Ela tem que ir nas escolas, nas creches, aí oferece para essas crianças ou aplica mesmo, dá na boquinha, tipo Zé Gotinha, ou tem uma mistura, tipo uma multimistura de algumas vitaminas, principalmente vitamina A, que são ofertadas em todas as creches municipais. E aí a gente coloca no prato dessas crianças. Não coloca na comida toda, não, coloca no prato. Porque na comida toda pode ter criança que não vai comer. Então, colocando no prato, você tem a certeza que ele consumiu aquela quantidade necessária ali. Então, são programas do governo, né? Para conseguir atingir principalmente as crianças que estão em fase de desenvolvimento ainda. Ok? Ok. Outras mudanças importantes que a gente observou com a transição nutricional foi redução da natalidade e melhoria no saneamento básico, proteção contra doenças infecciosas, elevação do nível de escolaridade da mãe e acesso às ações básicas de saúde. Com isso, gente, pelo fato da mãe ter ido para o mercado de trabalho, né? Eita. Pelo fato das mulheres terem ido para o mercado de trabalho, as mulheres começaram a se interessar mais, a estudar mais, né? A concluir ensino médio, correr atrás aí de um curso superior. Então, com isso, com essa escolaridade da mãe, as mães já têm uma noção melhor de saneamento, de cuidado com esse filho, de higiene com alimentação, né? De estar sempre levando o filho para tomar as vacinas, levando no pediatra na unidade básica de saúde do SUS. Então, tudo isso, gente, envolve o quê? Educação, né? Quanto mais essa mulher estuda, quanto mais essa mulher conhece, melhor vai ser o tratamento com seu filho, inclusive o planejamento, né? Planejamento familiar. As mulheres vão ter menos filhos, porque elas estão instruídas quanto ao uso de anticoncepcional, seja oral, seja injeção, seja o uso de preservativo. Tudo isso vem com educação. Então, quanto mais as mulheres vão para o mercado de trabalho, mais as mulheres vão se preocupar, né, em aprender e estudar, e pelo fato também de estarem no mercado de trabalho, elas vão ter menos filhos. Porque elas veem que é muito difícil trabalhar e cuidar de filho, muitas são mães solo, né? Nem o pai não assumiu, o pai não registrou, então sempre vai ficar essa carga maior em cima da mãe. Então, hoje em dia, as mães estão se preocupando mais, essa conscientização de gestação na adolescência, tudo isso vem sendo trabalhado há muitos anos pelo governo, e com isso a gente está conseguindo reduzir bastante, né? Tanto o número de crianças, né, nascidas, está diminuindo, que a gente viu na outra aula, né? Que daqui a pouco a gente nem vai ter mais criança nascida, que está 1,7 por mulher, lembrando que muitas não têm, e algumas poucas que têm 2, 3. A grande maioria não tem. Quando tem, tem uma. E também aí a redução da natalidade, e mesmo assim, quando nascem, não tem mais tantos óbitos, né, após o nascimento, com 2 meses de vida, porque as mulheres já têm essa noção do cuidado com o bebê, da higiene com o bebê, da importância do aleitamento materno exclusivo. Então, tudo isso também ajuda a evitar óbito recente, né, logo após o nascimento, pelo fato de estar amamentando melhor, nutrindo melhor o seu filho. Aí que eu falei, né? As atividades aí de nutrição do governo, né? Incentivo do aleitamento materno, PENAI, VPF, esses programas aí de carência nutricional, ferro, vitamina A, iodo, tudo isso aí são ações do governo, né? Que faz aquele levantamento epidemiológico, o que está atingindo mais, o que está levando a maior número de óbitos e por quê, qual região, e aí o governo começa a fazer essas ações para tentar combater. Aí aqui é um exemplo, né, de óbitos ocorridos por doenças crônicas não transmissíveis, potencialmente evitáveis com a alimentação adequada, né? Por quê? Obesidade, diabetes, problemas do coração, alguns tipos de câncer, tudo isso é relacionado com a alimentação, que se as pessoas tivessem alimentação mais saudável, com menor quantidade de ultraprocessados, mais frutas, verduras e atividade física poderiam ter sido evitadas, né? São muitas mortes, muitas porcentagens. 90% de mortes seriam evitadas por obesidade ou hiperalimentação. 90% das mortes seriam evitadas
se não tivesse o diabetes, que é o quê? Está relacionado com a alimentação ruim. De 50% a 75% das mortes poderiam ter sido evitadas, mortes por doença cerebrovascular, né? AVC, doenças isquêmicas do coração, de 50% a 75% também. Enfim, essas doenças crônicas que a gente conhece, que está fazendo parte do nosso dia a dia cada dia mais cedo, né? Estamos tendo muitas crianças ainda pré-adolescentes já com hipercolesterol, dislipidemias no geral, ou até mesmo diabetes, e muitas crianças obesas. E a criança obesa, gente, são 2 problemas graves, que é o que retrata no documentário, né? Que é o quê? Além da questão da saúde, a questão do bullying, né? O psicológico, a depressão, muitos casos até de suicídio, né? Porque as crianças são maldosas, elas vão fazer bullying. E aí a criança já é isolada, ela já não tem muito, ela já não brinca muito, né? Já não tem uma vida social ativa, não gosta nem da educação física, muitas vezes nem faz aula de educação física, não tem um grupinho ali de futebol na rua, não tem nada, porque não consegue nem correr. Ela anda um pouquinho, ela já está cansada. Então, tudo isso também vai afetando o psicológico. E está interligado, né? Afeto psicológico, que vai descontar o quê? Na comida. Aí vai dar uma crise de compulsão. Por quê? Porque ela foi, sofreu um bullying na escola, ela foi rejeitada por um grupo de coleguinhas, desconta na comida. E aí fica esse ciclo vicioso aí, cada vez mais ganhando mais peso. Então, assim, é um problema sério mesmo de saúde pública. E cada vez mais vai caber a nós, nutricionistas, participar do governo, das ações do governo, tentar principalmente orientar essas famílias de classe baixa que tem como fazer substituição de alimentos mais saudáveis e até mais baratos, né? Eu sempre dou exemplo aí, um pacote de biscoito Alguissal de 400 gramas, que vai durar no máximo um dia numa família grande, custa 4, 5 reais. 4, 5 reais que você compra de aipim vai dar para 3 dias, que você compra de banana da terra vai dar para 3 dias ou mais. E é muito mais saudável, vai sustentar muito mais um aipim cozido, uma banana da terra cozida, uma batata doce cozida. Então, são essas pequenas trocas que, mesmo com pouco dinheiro, é possível fazer, que é igual o caso do miojo. Ok, miojo é rápido de fazer, 3 minutos, é barato, mas um pacote de meio quilo de macarrão também é barato, né? Então, orientar, fazer uma sopinha aí com os legumes que tiver mais barato na promoção da época. Tem época que chuchu aí tá 50 centavos o quilo, tem época que a cenoura tá 1 e pouco quilo, né? É aproveitar as verduras da época que estão mais baratas e fazer uma sopa de verdade, e não o miojo. É orientação mesmo que a gente pode dar, mesmo para a classe né, mais baixa, que realmente não tem condições. Que com o mesmo valor que ela compraria esses ultraprocessados, vai ser muito melhor, vai sustentar mais e vai nutrir muito melhor a família se for comprar na feira ali o alimento fresco. Certo? Perguntas? Ninguém tem perguntas? Hein, gente? Eu não. É facinho essa matéria, né? Aí aqui foi a atividade que eu passei, né? Para vocês devolverem, já devolveram, que era para pensar e responder sobre isso, né? Quais os impactos que essas mudanças podem trazer para o setor da saúde. O Estado tem buscado estratégias para combater essas mudanças no perfil da população. Vocês percebem que houve melhorias na qualidade de vida das pessoas de 50 anos para cá? Então, tudo isso que a gente foi debatendo. Quais impactos tem para a saúde? Mais gasto com saúde. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de ser desnutridas, passando a ser obesas, e com a obesidade estão vindo as doenças crônicas. Doenças crônicas vai ser o quê? Mais gasto para o SUS, que são pessoas que estão tendo infartando, AVC, diabetes, amputação de membros, cegueira, transplante, hemodiálise, tudo que essas doenças crônicas vão levar, né? Alguns tipos de câncer, tudo isso é custo para o SUS. O Estado tem buscado estratégias? Tem. A gente citou algumas ali. O sal iodado, o ferro na farinha de trigo, essas campanhas, a campanha apoiando o aleitamento materno, sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, essas ações que tem, né, de informação sobre o risco dessas doenças crônicas, como evitar, Dia Mundial da Alimentação, tudo isso são
programas que o governo está tentando ajudar aí para evitar, para diminuir esses números, né? Vocês percebem que houve melhorias na qualidade de vida das pessoas de 50 anos para cá? E aqui? E aí, vocês acham o quê? As pessoas estão vivendo mais de 50 anos para cá. Mas e aí, melhorou a qualidade de vida delas? Vocês acham que melhorou? A qualidade de vida, sim. A alimentar, não. Em alguns pontos, né? A qualidade de vida melhorou. Depende muito do ponto de vista. Porque para quem tem condições financeiras, melhorou muito, né? Mas, ao mesmo tempo, ali do lado, numa cidade vizinha, é o pessoal que está passando fome, que não tem nem água encanada. Então, para algumas pessoas, melhorou. Agora, para outras, ou piorou, ou continua na mesma. Nós estamos vivendo mais porque agora tem medicamentos, né? Tem alguns tratamentos que antigamente não tinha. Alguns diagnósticos precoces que antes não tinha. Mas para a classe baixa da população, continua na mesma. Mesmo as pessoas mais carentes, hoje em dia, mesmo que não seja tão bom, mas o governo dá uma assistência maior do que antes. Sim, com certeza. E por isso que elas estão vivendo mais, né? Por isso elas vivem mais. E questão das escolas, dos programas feitos nas escolas, tem muita criança que só se alimenta na escola. Sim, justamente. Inclusive, agora com a pandemia, vocês estão vendo que o governo vai doar a cesta básica, né? Com o dinheiro da merenda. Teixeira mesmo vai começar agora. Vai ter aquele cadastramento, né, do governo, da ação social, que já tem esse levantamento de quais famílias são carentes, quais famílias não recebem nada do governo, e basicamente que só se alimenta na escola. É um projeto de lei mesmo, para que seja revertida essa verba da merenda em cesta básica para essas famílias. Que, na verdade, não vai atender só aquela criança da creche, vai atender toda a família, né? Porque a gente sabe dessa realidade. E é muita gente, viu? São muitas crianças que a única refeição é na escola, infelizmente. Principalmente aqui na nossa região. Qual o papel do gestor de saúde no enfrentamento dessas mudanças? Acabamos de falar, né? O gestor de saúde, ele tem que se preocupar e fazer esse levantamento epidemiológico, qual região está sendo mais afetada, porque se é por desnutrição, se é qual doença crônica ali, se é mais diabético, se é mais hipertenso, se é dengue, independente do que seja. Então, o gestor de saúde, cabe a ele fazer esse levantamento e estudar qual vai ser a ação que ele vai fazer para tentar diminuir, ou evitar, ou realmente eliminar, né? Que o nosso sonho é que seja eliminado, mas vai demorar muito ainda. E qual o papel de nós, né, sociedade, frente a essas mudanças? Nós, sociedade, no caso, seriam, mesmo que não sejam os nutricionistas, por exemplo, o pessoal da nossa casa, que convive com nós, nutricionistas, que sabem quais são os alimentos melhores, quais são os alimentos que devem ser evitados. Já é uma forma de educação, né? Você está orientando ali sua avó, você está orientando uma pessoa que trabalha na casa da sua avó, até mesmo uma pessoa que trabalha na sua casa, e com isso ela vai levar para a casa dela. Aí o filho dela aprendeu na creche, aprendeu na escola que realmente é bom comer verdura, fruta, que não é bom comer um miojo. Aí ela vai lembrar que você falou na hora que ela estava na sua casa. Então, tudo isso é o nosso papel, né? Nós detemos o conhecimento, a gente tem que tentar passar esse conhecimento para que ele atinja o maior número possível de pessoas, né? Essa é a nossa função como nutricionista. E que a gente acaba afetando também todo mundo que está ao nosso redor. Mesmo que não seja ali uma consulta paga. Ninguém está pagando a gente para isso, mas a gente se sente, né, no papel de estar orientando, sim, de estar ajudando ali. Até mesmo, no fim das contas, pode até sobrar dinheiro quando faz essas trocas aí de ultraprocessado por produto natural da época, da feira, né? Ou que seja na xepa, no final da feira, mas tem, para tudo dá um jeito, né? Tem também esses programas do governo aí do PAA, que é incentivando o consumo dos produtores rurais locais, né? E com isso é mais barato. Fazer hortas comunitárias que sejam nos bairros, né? Dessas pessoas aí aposentadas, é uma solução também. Tem muitas soluções, né? Basta a gente pensar, a gente tirar a ideia, colocar no papel e procurar parceiros para realmente tentar mudar, né? Certo? Perguntas? A Alana está com o microfone aberto, Alana. Alana barulhenta.
E aí, gente? Perguntas ou podemos encerrar? Nem na videoaula a Alana fica quieta, velho. Não Na é? moral. Você é o povo aqui Alana. perturbando. Podemos encerrar, então? Podemos. Já? Já, uai, já falta 5 minutos para minha próxima aula agora. Amada, se controla. Você que chegou atrasada. Mas eu vou Alana. gravar. Eu vou Ô, postar. caramba! Oi. Saudade, amiga. Tá. Deixa eu falar. Ah, Eu vou enviar agora minha atividade, viu? né? Atrasada. A Alana sendo Alana. Então tá bom, gente. Então vou encerrar a gravação aqui. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.